Olá pessoal, bem-vindo à aula de introdução ao R. Primeira coisa que a gente tem que falar é por que o R. Por que o R está tão popular, por que muita gente busca o R para fazer as análises, né? Tem tantos programas por aí. Mas a primeira coisa é que R é uma linguagem, e é uma linguagem voltada para análise de dados. Então, ser uma linguagem permite compartilharmos nossas análises de forma clara, reproduzível para qualquer pessoa no mundo. Então, se fizer uma análise qualquer que seja, se você enviar os códigos para aquela pessoa de uma maneira minimamente reproduzível, a pessoa vai conseguir realizar a sua análise, não importa onde ela esteja. Então isso torna muito mais claras as coisas. Não fica nada obscuro de como foi feita aquela análise, se os dados foram manipulados ou não. É uma forma clara. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que é um programa gratuito, então ele torna mais reproduzível ainda, porque por mais que a pessoa ela não tenha o R, se ela baixar o R de forma gratuita, ela pode reproduzir os códigos. Então isso é muito bom no caso de compartilhar na forma de artigos como um anexo, que qualquer pessoa que no futuro queira realizar a mesma coisa que você fez, então basta ela baixar o R de forma gratuita e reproduzir seus códigos. E o último ponto que eu vejo aqui que é o ponto mais importante é que o R ele é uma linguagem assim muito colaborativa. Qualquer pessoa pode criar um pacote para o R. E o que seria isso? Seria nada mais do que resumir alguns códigos ou criar um novo tipo de análise, ou uma pessoa que criou alguma forma de resumir alguma outra coisa, criou uma interface nova, e ela pode compartilhar isso com toda a comunidade por meio, essa daqui é a forma mais comum no caso, né, não é a única, mas por meio da biblioteca principal chamada CRAN. Então nessa biblioteca, ela mais ou menos ela controla os pacotes que foram criados, deixa os pacotes minimamente adequados, porque eles têm que ter um padrão mínimo, e esses pacotes são difundidos com a comunidade, né? Então, muita gente cria pacote e facilita a vida de outras pessoas. Então, vocês vão ver ao longo do curso que muito do que a gente tem que fazer não é utilizado a linguagem do R base apenas. São sempre pacotes que alguma pessoa criou. Então, isso é o que torna mais popular e mais interessante o R, né? Essa criação de pacotes, assim, tem tanta gente criando pacote porque é uma linguagem gratuita e é um programa gratuito, né? Então, todos esses pontos fazem um R ser tão popular. E agora, por que o RStudio? Primeira coisa que tem que entender, R não é a mesma coisa que o RStudio. R é uma linguagem de programação voltada para dados. Você consegue baixar o software R no site do R, que ele tem uma cara não muito agradável para muita gente, que parece só um bloco de notas em branco, onde você tem que digitar todos os seus códigos. Então, muita gente já criou diversas interfaces para o R, para facilitar a vida. Tem interface que você usa o R por meio de botões, clicando aqui e ali, faz as análises dessa maneira. E tem uma interface que é o RStudio. Então, são coisas separadas. O RStudio ele veio para complementar o R. E por que o RStudio é tão popular? Então, o RStudio ele tem diversas opções que facilitam a vida de quem usa o R. Por exemplo, em vez de ter que digitar toda vez um código para abrir alguns dados, ou digitar um código para abrir um pacote, ou ter que relembrar do código inteiro da função para fazer análise, o RStudio ele sempre tem opções para facilitar. Então ele tem uma aba para você importar dados, tem uma aba onde vai mostrar o que foi os gráficos que foram gerados. Para salvar, ele tem algumas opções e tem uma interface muito mais agradável, porque ele é dividido em setores. No RBase é só uma espécie de bloco de notas que você tem que trabalhar nele e já no RStudio ele é um pouco mais organizado. Isso torna o RStudio muito mais fácil, muito mais atrativo.